Nesse vídeo, vamos falar sobre taxas, tarifas e outros temas relacionados. Vamos começar entendendo qual a diferença entre taxa e tarifa. A taxa se caracteriza por ser um tributo vinculado à prestação de um serviço específico e divisível ao contribuinte. Serviço esse que pode ser efetivo ou potencial. Assim, quando o serviço público for divisível para cada contribuinte, será cobrado por meio de uma taxa. São exemplos. Quando não for divisível, como o serviço de segurança pública e de saúde pública, deverá ser financiado com a receita de impostos. Dessa forma, é importante perceber que nem todo serviço público pode ensejar a instituição de taxas de serviço. Serviços gerais e indivisíveis, como de segurança pública, limpeza urbana, reparação de ruas, iluminação pública, entre outros, não podem ser remunerados por meio de taxas. Já o serviço é efetivo quando o tributado paga pela utilização e potencial quando o contribuinte não utiliza, porém tem o serviço à sua disposição. São exemplos. Existe uma importante discussão doutrinária acerca da natureza jurídica de certas contraprestações de serviços estatais, como as taxas e as tarifas. Fala-se que as taxas são formas de remuneração de atividades ou serviços prestados pelo Estado, e tarifas, serviços prestados pela iniciativa privada, mas com a concessão ou autorização pública. De modo geral, podemos dizer que as tarifas são formas de remuneração de serviços prestados pelo Estado sobre o regime de direito privado. Quanto aos tipos de taxas, a doutrina tributária reconhece a existência de dois: as de serviço e as de polícia. Taxa de serviço é a taxa na qual a atividade estatal específica é a prestação de um serviço público. Essa taxa tem por fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível, como exemplificamos anteriormente. Taxa de polícia é a modalidade de taxa na qual a atividade estatal exerce o poder de controle, de fiscalização e de disciplina do exercício de direitos. Assim, o Estado, ao regular determinada atividade ou situações específicas, exerce o denominado poder de polícia. Alguns exemplos são a emissão de alvará, a concessão de licença ou a permissão. Importante perceber que a expressão poder de polícia não tem qualquer relação com atividade policial. Pesquise e aprofunde seus conhecimentos sobre diferentes formas de taxas e as suas características. Por fim, temos a contribuição de melhoria, que decorre de obra pública que representa benefício ao contribuinte, valorizando seu imóvel. Assim, a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo dessas obras. Pode-se dizer que a sua instituição favorece a justiça social e proporciona melhora na qualidade de vida dos contribuintes. Um exemplo típico de contribuição de melhoria é quando o município cobra pelo asfalto de uma rua dos moradores locais. Bem, pessoal, vistos os tributos previstos no Código Tributário Nacional, CTN, vamos discorrer um pouco sobre os dispostos na Constituição Federal, CF. O primeiro deles é o empréstimo compulsório, que pode ser instituído apenas pela União e para atender despesas extraordinárias, e consiste na tomada compulsória de certa quantidade de dinheiro pelo Estado ao contribuinte, a título de empréstimo, que o governo se compromete a devolver em determinado prazo estabelecido por lei. Por conta de suas características, discute-se a validade de um empréstimo compulsório ser considerado espécie de tributo, vez que, se por um lado, ao ingressar representa entrada de recursos, ao sair representa uma despesa. Explore esse assunto, pesquise e chegue às suas próprias conclusões. Vamos falar agora sobre as contribuições previstas no artigo 149 da CF. As primeiras são as contribuições sociais, que são as destinadas ao custeio da Seguridade Social. Podem ser divididas em previdenciárias e não previdenciárias. No sentido estrito, são contribuições previdenciárias quando destinadas especificamente ao custeio da Previdência Social para o pagamento dos benefícios previdenciários, como a aposentadoria, por exemplo, e formadas pelas contribuições dos segurados e das empresas, e não previdenciárias, quando voltadas para o custeio da assistência social e da saúde pública. Por exemplo, a COFINS, o PIS, incidente sobre a receita ou faturamento das pessoas jurídicas, e a CSLL, que recai sobre o lucro. Também previstas na CF
temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, ou CID. São utilizadas como instrumento de política econômica para enfrentar determinadas situações que exijam a intervenção da União na economia do país. Tais contribuições têm função nitidamente extrafiscal, sendo utilizadas para disciplinar comportamentos, visando alcançar objetivos econômicos ou sociais. Os exemplos mais conhecidos são a CID sobre os combustíveis e sobre os royalties. Outro tipo de contribuições previstas na CF são as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Esta espécie caracteriza-se como de interesse e de categoria profissional ou econômica, quando destinada a propiciar a organização dessa categoria, fornecendo recursos financeiros para a manutenção de entidade associativa. A Constituição Federal dispõe que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição social prevista em lei. Exemplos: contribuições à OAB, SESI, SENAI, etc. Pesquise e aprofunde seus conhecimentos sobre esse tema. Até a próxima e bons estudos!